Jesus Cristo disse em São João capítulo 16 e versículo 33: eu já vos preveni acerca desses acontecimentos. E ele continua dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ficou muito claro nesse texto bíblico que Jesus não estava dizendo que o ser humano estava isento de sofrimento. O que podemos tirar de bom no sofrimento? Bom, vamos analisar neste momento o sofrimento que mais preocupa o ser humano nos dias atuais. Então, vamos falar aqui sobre a doença do século, é muito falado. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e etc, estão sempre comentando sobre isso. Então vamos lá. Vamos falar de pesquisa. A Organização Mundial da Saúde, em pesquisa recente, disse que a depressão aliada à ansiedade hoje está em quarto lugar da doença que mais invalida pessoas. Quando eu falo invalida, estou dizendo que uma depressão em alta escala, já vou falar sobre isso, uma depressão em alta escala pode invalidar a pessoa. Em que sentido? A pessoa passa a não ter um nível de produção excelente, logo ele vai ter problema na sua empresa, na empresa onde trabalha, e etc. Então, a depressão, a ansiedade, hoje ela está em quarto lugar da doença que mais deixam as pessoas inválidas. E nessa mesma pesquisa, eles apontam que até o ano de 2030, então ela deixará de estar em quarto lugar e passa para primeiro lugar. Então o que a Organização Mundial da Saúde está prevendo é que daqui a 12 anos, que a ansiedade, a depressão vai estar em primeiro lugar das doenças que mais invalidam as pessoas. Então é interessante nós falarmos o seguinte, que a depressão, a ansiedade, você pode trabalhar a depressão e a ansiedade de modo separado. Eu prefiro trabalhar de modo que elas estejam juntas. Por exemplo, a ansiedade nível 1, que é uma ansiedade benéfica. Todos nós precisamos ter um tipo de ansiedade. Se você não tem um tipo de ansiedade, se eu não tenho um tipo de ansiedade, nossa vida será infrutífera, nossa vida será um verdadeiro vazio. Isso é um indivíduo vazio, uma pessoa indeterminada. Logo, precisamos de uma ansiedade número 1. Ansiedade necessária para eu trabalhar, para eu ter vontade de conquistar, para eu ter vontade de partir para cima dos problemas, dos sofrimentos que surgem a cada dia. Ansiedade de número 2 ainda é uma ansiedade benéfica, desde que qual é a condição mental, qual é a condição psicológica dessa pessoa administrar essa ansiedade de número 2. Geralmente pessoas que têm essa ansiedade de número 2 são pessoas mais vencedoras, ou seja, são pessoas que elas enfrentam determinados desafios com muito mais vontade, com muito mais garra do que outros. A partir do nível 3, as coisas começam a ficar complicadas. E quando ela chega no nível 7, que é o último nível da ansiedade, aí ela já não é mais uma ansiedade, é uma depressão psiquiátrica, ou seja,
nesse nível de ansiedade, o sujeito já está sob tratamento de um profissional na área da psiquiatria. Ou seja, ele já passou pelo estágio do psicólogo. O psicólogo só dá o caminho das pedras, ou a tentativa de uma mudança de hábito, o caminho para que a pessoa ela saia da ansiedade. Algumas saem do psicólogo, já vai para um nível maior, que é o nível de um psicanalista. O psicanalista trabalha principalmente o mecanismo de transferência, e quando não há jeito, esse indivíduo vai para um psiquiatra, e o psiquiatra tem autorização, ele é apto para prescrever medicamento. Aí o sujeito passa agora a viver debaixo de medicamento para controlar a ansiedade. Então, eu acredito que é um estágio cruel, porque esses medicamentos que esse indivíduo passa a ingerir, passa a tomar, e ele vai ficar pior do que estava. Então a gente precisa tratar disso, a gente precisa cuidar disso com muito carinho, tá? Mas a pergunta que eu fiz foi: o que eu posso tirar, qual é o proveito que eu posso tirar do sofrimento? E aqui está um grande problema. Eu creio que poderíamos fazer uma junção do sofrimento sobre o aspecto filosófico. Se você for verificar o sofrimento sobre o aspecto filosófico, ele não está tão longe do sofrimento sobre o aspecto teológico, o que a Bíblia fala sobre o sofrimento. O grande problema é o ser humano. Ele é tão pequeno, ele é tão mesquinho, que ele não está pronto para nenhum tipo de sofrimento. E na verdade, se o sofrimento fosse algo tão ruim assim, então ele não existia. Perceba comigo, eu não estou aqui defendendo a teologia da comiseração, que o sujeito, quanto mais miserável for, quanto mais sofrimento ele passa, mais santo ele se torna, mais perto de Deus ele está. Pelo amor de Deus, não pensa dessa forma. Se você for estudar um grande médico chamado Paul Brand, Dr. Paul Brand, ele começou a sua pesquisa censurando Deus, de que Deus havia cometido um erro. Ele não desacreditou na existência de Deus. Ele estava dizendo que Deus cometeu um erro ao colocar a dor no ser humano, ao colocar o sofrimento no ser humano. E isso só teve um fim quando ele começou a se interessar por tratamento de pessoas com hanseníase. A hanseníase é um termo científico e o termo popular é lepra. Então vou usar o termo popular para que todos compreendam. Então, quando o Dr. Paul começou a interessar no tratamento de pessoas leprosas, aí ele percebeu uma coisa extraordinária, que era a sabedoria de Deus ao colocar a dor, ao colocar no sofrimento no ser humano. Por que que o sofrimento existe? Porque o ser humano não é um ser eterno no sentido físico. Então, se nós não somos eternos no sentido físico, logo nós nos envelhecemos. Os sofrimentos podem ser de várias formas, sofrimentos internos, sofrimentos externos e sucessivamente. Quando o Dr. Paul Brand começou a estudar sobre a doença da lepra, então a primeira coisa que ele percebeu que a lepra, primeira coisa que a lepra faz, a lepra, ela espécie, eu vou usar um termo aqui, espécie que mata os sensores transmissores das dores. Ou seja, um sujeito com lepra perdeu toda a sensibilidade da dor. E isso vai causar o quê? Eles começavam a perder
parte do corpo, extremidade dos dedos, extremidades do nariz, extremidades da orelha, e vão ficando deformados e sem ter nenhum sentimento de dor, porque os sensores que transmitem a dor, ele foi bloqueado pela doença. E no início da pesquisa, o Dr. Paul disse que ele começou dizendo sobre o erro da dor, e no final ele terminou falando sobre a dádiva da dor, o quanto a dor é importante para o ser humano. É um detector de que alguma coisa não está bem. Então vamos voltar aqui para você entender. Perdão. O problema da depressão. Só para vocês terem noção. Os tipos de pessoas que apresentam um tipo de depressão. Então, eu estava conversando com alguém, aconselhando alguém que ele estava depressivo porque ele não sabia em que investir o seu dinheiro. Parece uma utopia, parece um paradoxo, você vai dar risada ao ouvir isso. Então, o sujeito está depressivo porque ele não tem onde investir o seu dinheiro. E esse camarada, na verdade, ele não está com depressão, ele está com transtorno de personalidade narcisista. O que é um transtorno de personalidade narcisista? O sujeito que sofre de transtorno de personalidade narcisista é aquele camarada que ama tudo, desde que esse tudo seja ele, desde que esse tudo seja dele. Então, eu tenho tanto dinheiro e eu já investi em tantas coisas e agora eu não vejo mais em que investir. Eu não sei mais o que eu invisto em mim. Então, eu digo que estou com depressão, na verdade eu estou com transtorno de personalidade narcisista. E qual é o meu conselho para você que está tendo esse problema? Você diz que está com depressão em virtude de que você não sabe onde investir o teu dinheiro. Então, qual o conselho que eu te dou? Primeiro, é que você não está com depressão. Você está com transtorno de personalidade narcisista. E o meu conselho para você é o seguinte: a partir de hoje, você levanta pela manhã e esquece que você existe. Esquece que você existe. Porque enquanto você só pensar em você, você vai achar que você está com depressão. Então, tira uma semana, esquece de você, esquece que você exista e começa a pensar nas pessoas. Então, ao invés de você se preocupar onde investir o teu dinheiro, começa a preocupar o que você pode fazer em benefício de outras pessoas com o teu dinheiro, já que você tem muito dinheiro. Percebeu aqui? Essa depressão, ela não precisa passar por um psicólogo, não precisa passar por um psicanalista, não precisa chegar a um psiquiatra para que ele possa prescrever algum tipo de medicamento para você. Então, faça isso. Isso é uma mudança de hábito, isso é uma mudança de atitude. Isso é uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito. E existem pessoas que elas dizem que está com depressão por algum motivo. E essa depressão que ela está faz com que ela se torne uma pessoa possessiva. Possessiva. Não chega a ser um transtorno de personalidade narcisista, mas ela passa a ser uma pessoa possessiva. Ou seja, como ela está com depressão, ela precisa ter uma atenção especial. E essa atenção especial ela vai ter de alguém que ela ama. Se é a mulher, ela vai apegar ao marido. Se é o marido, vai pegar a mulher. Só que ele vai ter outro problema além da depressão. O segundo problema além da depressão vai ser o seguinte, que para sarar a sua depressão, para ficar livre da depressão, o amor que ela sente por alguém será um amor possessivo. E esse amor possessivo, ele vai fazer o quê? Ele vai sufocar a outra pessoa. Então essa depressão aí eu chamo de depressão egoísta. Porque esse depressivo, ele vai sugar todo o amor da outra pessoa e ninguém suporta isso. É um problemão que nós estamos tendo.
É um problema que nós estamos tendo. Quando a pessoa ele se torna possessivo, ele quer sugar todo o amor da outra pessoa. E aquela outra pessoa acaba não suportando isso, provavelmente que fica depressivo também. Então vejam que o que podemos tirar de bom no sofrimento relacionado, não importa. As pessoas dizem que a doença do século é a ansiedade, a depressão. Agora, eu não vou citar o nome dele, é uma pessoa que eu admiro muito, leio os livros dele. E eu não tomo ele assim como referência para as minhas falas, porque eu estudo mais psicanálise do que psicologia. O que acontece? Então ele diz que agora não é a ansiedade nem a depressão que é a doença do século, é o transtorno do pensamento acelerado. Ou seja, é aquela pessoa que levanta e deita e não consegue dormir porque o pensamento dele está ligado dia e noite, ou seja, ele não desliga para nada. Então esse transtorno de pensamento acelerado vai acarretar no sujeito uma série de sintomas, ansiedade, depressão, etc. Então, resumindo, é a mesma coisa: ansiedade, depressão, transtorno do pensamento acelerado. Então, o que nós podemos tirar de bom no sofrimento? A primeira coisa que precisamos saber, que o sofrimento ele é passageiro. Percebeu? O sofrimento ele é passageiro, o sofrimento não é eterno. A partir do momento que eu encaro o sofrimento como algo passageiro, então não tem porquê não tem porquê eu ficar depressivo se eu sei que aquele problema vai passar. É a primeira coisa, você tem que ter convicção disso. A segunda convicção que eu tenho que ter na verdade seria quase que, você vai pensar que é uma utopia, um paradoxo, mas seria um diálogo, uma análise que é feita entre o sujeito que está sofrendo e o sofrimento que está o abatendo. Como se fossem duas pessoas. É você perguntar para o sofrimento o que ele quer de você. Que de repente o sofrimento ele está querendo ajudar você em alguma coisa e você fica depressivo e você nem aprecia os benefícios que o sofrimento quer te dar. Já imaginou? Parece uma utopia, parece uma loucura. Mas se você for verificar o conceito de sofrimento sobre o aspecto filosófico, o conceito de sofrimento sobre o aspecto teológico, você vai perceber que se completa, parece uma loucura. Diferente um pouco, é claro, do pensamento psicanalítico, que quer tirar o sofrimento da pessoa. Então analisa comigo o que você pode tirar de bom no sofrimento. Então, voltando ao texto, Jesus diz: eu vos preveni acerca desses acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Vários tipos de acontecimentos que deixam a perda de um ente querido. Nunca foi fácil perder alguém a quem nós amamos. Um problema de relacionamento conjugal, um casamento que não está indo bem, uma relação que está desgastada, que está destruída, um divórcio em que nesse divórcio existem filhos menores e os filhos ficam divididos sem saber com quem fica, se com o pai, se com a mãe ou se com a guarda compartilhada. Enfim, pode ocorrer que essas crianças desenvolvam um tipo de transtorno. Então, é muitas coisas que acontecem. É uma enfermidade, é uma doença, é um tumor que apareceu, é um câncer. Enfim, são vários os fatores. Mas o que nós podemos tirar de bom de um sofrimento? Então, esse é meu conselho para você. Antes de você pensar em entrar em depressão, pense no que você pode utilizar do sofrimento para você ser melhor. Deus abençoe. Grande abraço.